Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração cheio de alegria para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero estudar hoje uma pequena carta, a carta de João. Terceira João é uma carta composta de um capítulo e 15 versículos, mas com verdades maravilhosas, que eu quero mostrar a prosperidade da alma e do corpo através da verdade. Venha conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler um texto da Palavra de Deus que está na terceira carta de João. Essa carta é, na verdade, uma pequena carta composta apenas de um capítulo e de 15 versículos, mas há verdades interessantes nessa carta. Então vamos ler o versículo de número 1, 2 e 3. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Olha que versículo lindo é o verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Verso 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Amém. Baseado nesses versículos, eu quero falar sobre a saúde da alma. A saúde da alma e do corpo. Esse texto é um texto muito bonito, é um versículo, somente o versículo 2, um versículo que a gente lê muito, especialmente quando a gente está num culto de ações de graças, de aniversário, onde a gente está comemorando a passagem de um ano de uma pessoa, porque, na verdade, existe aqui um desejo do coração de um homem sincero, e aqui no caso é o apóstolo João, não é? Desejando a esse Gaio, que na verdade era um servo de Deus, um homem de Deus, não é? Que estava cuidando da igreja. E que tinha acesso também à igreja. E ele, então, faz esse desejo a ele nessa carta. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, as bênçãos de Deus precisam alcançar tanto a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, como refletir no nosso corpo. É assim que tem que ser e é essa a expectativa, né, de Deus com relação aos seus servos. Então veja aqui, essa carta é uma carta pessoal, né, foi endereçada a esse fiel cristão chamado Gaio, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor, não é? Assim como as demais epístolas do apóstolo João, né, essa terceira epístola foi escrita quando ele estava em Éfeso. Ele estava em Éfeso e escreveu essa carta no fim da década, segundo os historiadores, né, de 80 e início da década de 90 depois de Cristo. Lembrando que João foi o último dos apóstolos a morrer. Né? Todos os outros morreram mais cedo, mas João foi o último dos apóstolos a morrer. Agora, a gente tem a seguinte observação aqui. Ó. Em fins do primeiro século,
Ministros itinerantes que pregavam a palavra, né, na igreja primitiva, eles viajavam de cidade em cidade como missionários, né, sendo comumente sustentados pelos cristãos que acolhiam-os em suas casas e ajudavam nas despesas das suas viagens. E aí, a gente percebe que esse Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliavam ministros missionários viajantes que estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, aqui há 3 personagens nessa carta. 3 personagens. Quais são? Gaio, não é? Era o fiel cristão e observador dos ensinos do apóstolo que procurava pautar a sua vida na verdade. Um outro homem que vai ser citado aqui é Diótrefes, um nome esquisito, distante, estranho, né? Mas esse Diótrefes era um problema para a igreja. A impressão que dá lendo essa carta, que ele era um dirigente ditador, que é denunciado pelo apóstolo por procurar ter o primado. Ele queria sobressair sobre os irmãos, não é? E pior, tentou caluniar o próprio apóstolo. Se você ler a carta, você vai entender isso. Mas existe uma outra personagem também dentro dessa carta, que o nome é Demétrio. Então, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Quem era Demétrio? Demétrio, pelo que dá-nos a entender, estudando a carta, é que era o portador da carta, ou o pastor de uma comunidade da vizinhança, né, que foi levado com essa missão, de levar essa carta aos irmãos que estavam naquele lugar. Né? Talvez esse homem tenha sido realmente pastor de uma igreja da comunidade vizinha. Agora, este é louvado como um homem de boa reputação, de lealdade e de verdade. Mas o que eu quero, de fato, pegar aqui são as qualidades de Gaio, esse cristão da igreja primitiva que é elogiado pelo apóstolo João. E aqui, meus amados, eu quero mostrar alguns sinais, não é, da verdadeira prosperidade, da prosperidade da alma. Olha só o que o versículo de número 2 diz assim, o versículo de número 3 diz assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é acerca de você ter acesso à verdade. Quero mostrar 3 aspectos com relação à verdade. E é justamente essas 3 coisas que faz com que a gente tenha uma vida próspera e abençoada. Nós vamos fazer um intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais dentro do tema. Um momento só. Dando continuidade à nossa mensagem, nós estamos falando dentro da Epístola de João, a terceira Epístola de João, e nós estamos falando da bênção, da prosperidade da alma e do corpo, a bênção da saúde da alma e do corpo. Então, eu acabei o primeiro bloco dizendo que Gaio era, na verdade, um homem que foi elogiado por João, porque ele teve acesso à verdade. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar dentro dessa prédica, dentro dessa rápida meditação, é que se você
quer ser próspero na alma. E a gente precisa lembrar que a alma é a sede das nossas emoções. Para nós sermos prósperos na alma, e isso venha refletir no nosso corpo, e tenhamos assim qualidade de vida, é necessário que eu tenha acesso à verdade. Esse é o primeiro ponto. Conhecer a verdade de Deus é um dos elementos fundamentais para proteger a nossa alma e mantê-la na direção correta de Deus. Aí você pode perguntar, mas que verdade é essa, pastor? Essa verdade não é outra, senão aquela que a essência maior dela se identifica. O que Jesus diz? Eu sou a verdade e a vida. Lembra? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi essa mesma verdade que Pilatos, quando inquiria Jesus, queria descobrir. Então, falar da verdade, ter acesso à verdade, é o mesmo que eu pudesse dizer para você, é ter acesso a Jesus. Quando você tem acesso à verdade maior, que é Jesus, você começa a ser uma pessoa próspera, em todos os aspectos. A prosperidade não é só ter dinheiro, como muitas pessoas pensam. Muita gente que acha que ser próspero é ter bastante dinheiro. Eu conheço muita gente que tem bastante dinheiro e não é próspero, porque vive uma vida com todo respeito, triste, amargurada, sem graça, para não dizer desgraçada, porque desgraçada nada mais é uma vida sem graça. Tem muita gente assim. Então o dinheiro é importante. E nós não podemos negar, é difícil viver sem dinheiro. Porém, nossa vida, se a gente de fato quer ser próspero, ela precisa ser acompanhada de outras coisas. Não adianta eu ter dinheiro e a minha alma ser uma alma cheia de pecado, cheia de tantas coisas que só acumulam tristeza. Então aqui João está dizendo, eu muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui eu já quero mostrar o segundo ponto. O primeiro qual é? Ter acesso à verdade. E a segunda? A segunda é, além de ter acesso, conhecer a verdade, conhecer Jesus, eu preciso andar na verdade. Mas antes de falar sobre essa questão de andar na verdade, veja o que está escrito em Colossenses. Paulo, fortalecendo a tese de João, olha só o que ele vai nos ensinar no capítulo 3 de Colossenses, o versículo de número 16. Colossenses 3, 16, diz assim, ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí o versículo 17 diz, ó, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Percebe que você precisa ter acesso à verdade, mas você também precisa andar na verdade. E é aqui que é o segundo ponto que eu destaco. Não adianta eu conhecer a verdade. Tem muita gente que conhece Jesus, que já teve uma experiência com Jesus, só que ele não quer andar com Jesus. Ele não quer andar dentro do princípio estabelecido por Jesus. Este é um outro sinal de uma alma próspera. Não é bastante conhecer a verdade. Nós temos que deixar que ela regule, entende? Nós precisamos ser regulados pela verdade, não é? Não é bastante sermos ouvintes da palavra, devemos ser praticantes. Quando você consegue ter acesso à verdade e você pratica a verdade, você anda na verdade, você vai ser abençoado por Deus. E aí você começa a ver a vida prosperando. Você é uma pessoa feliz. Porque, meus irmãos, a verdadeira felicidade é aquela que emana de Deus.
Porque Deus, dentro de nós, na sua sabedoria, construiu um espaço que precisa ser preenchido por Ele. E se você não dá espaço para Deus habitar dentro de você, é natural que você vai sempre ter um vazio dentro de você. E aí é justamente nesse aspecto que o ser humano, quando não preenche esse vazio, ele vai atrás de outras coisas, vai atrás do álcool, vai atrás das drogas, vai atrás da prostituição, vai atrás de muitas coisas relativas à vida terrena que não podem, de fato, nos fazerem felizes. Então, se você quer ser próspero, você precisa ter acesso à verdade. Conheça Jesus, mas tenha de fato uma experiência com Jesus. Vivencie uma experiência com Jesus. E aí você verá que a sua vida vai começar a mudar. Depois de ter acesso a essa verdade, procure andar nessa verdade. E as coisas vão mudar para você. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial. E assim que retornarmos, vamos concluir essa mensagem mostrando que Deus quer prosperar a nossa alma, nos dando saúde na alma e no corpo. 1 minuto só. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre a prosperidade da alma, não é? A partir do conhecimento da verdade. E eu mostrei nos 2 últimos blocos acerca de como ter acesso à verdade, como andar na verdade. E dentro desse assunto, andar na verdade, vocês sabem que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são, na verdade, o descritivo do maior sermão que já foi pregado na terra. O sermão que Jesus pregou, o sermão da montanha. E sabe como é que ele fecha o sermão da montanha? Ele encerra fazendo ou ensinando o que eu vou ler para vocês. Capítulo 7, versículo 24. Ele está falando sobre essa verdade. Aí ele fala assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, não é? Combateram aquela casa e não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que quem ouve a verdade, pratica, anda na verdade, é como se tivesse edificado a sua casa sobre um terreno sólido. Mas o versículo 26 diz: e aquele que ouve as minhas palavras, até tem acesso às palavras de Jesus, mas não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque a casa estava edificada sobre a areia. O que Jesus está ensinando aqui? Ensinando o que nós estamos tentando aqui discorrer. Quem anda na verdade e pratica a verdade, é como se a sua casa estivesse alicerçada sobre um terreno firme, um solo firme. E essa rocha que a Bíblia fala aqui é o próprio Cristo. Ele é a rocha. Quando você edifica a sua vida sobre ele, você está pronto para ser abençoado. Mas se você não edificar a sua vida sobre essa rocha, será como
uma casa edificada sobre a areia. Vai vir as lutas, rios, ventos, chuva, tudo isso aqui é sinônimo do quê? De lutas, de problemas, e a casa vai cair. Por quê? Porque você não está edificado sobre a rocha. Mas concluindo, além de ter acesso à verdade, além de andar na verdade, existe uma outra coisa que João elogia a Gaio, que eu quero encerrar mostrando. O versículo 8 de 3 de João diz assim, ó: portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando dos missionários que estavam pregando o evangelho e que os irmãos deviam ajudar essas pessoas e não complicar a vida deles como Diótrefes estava querendo fazer, inclusive perseguindo essas pessoas. João está dizendo, vocês devem recebê-los para que, fazendo assim, vocês estejam cooperando com a verdade. Olha que coisa linda. A ter acesso à verdade, andar na verdade e cooperar com a verdade. Você sabe o que é cooperar com a verdade? Cooperar com a verdade é você lutar com todas as suas forças para tentar engrandecer o nome de Cristo aqui na terra. A maior de todas as verdades é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi o que o nosso amado Jesus disse. E você, amigo do programa Palavra de Fé, você tem sido um cooperador da verdade? É possível que você até tenha tido acesso à verdade. Você já conhece Jesus. É possível que até você tenha andado na verdade. Que bom, maravilha. Agora, tem cooperado com a verdade? Cooperar com a verdade é dar um pouco de si, para que você consiga ser aquilo que Deus realmente planejou para você. E eu estou orando a Deus, para Deus levantar cada dia mais na cidade de Franca, na região, no estado de São Paulo, no Brasil, ou aonde esteja uma das pessoas imbuídas de comunicar Jesus, que essas pessoas estejam dispostas a pagar o preço da verdade. Lutar pela verdade, meus irmãos, não é uma tarefa muito fácil, mas é preciso que nós tenhamos coragem. Eu tenho estado muito preocupado, especialmente com os nossos irmãos que estão lá naquela região de conflito. Vocês sabiam que tem crentes, cristãos, pessoas que professam a sua fé em Cristo morrendo, sendo decapitados, simplesmente porque não aceitam a fé daquelas outras pessoas, que se veem no direito de matar em nome da sua religião. Pessoas estão sendo decapitadas, pessoas estão sendo mortas, como se mata um animal qualquer, simplesmente por professar uma fé em Cristo Jesus. Isso é muito triste. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país onde se respeita, onde as pessoas convivem. Eu preciso respeitar a fé das outras pessoas e elas precisam respeitar a minha fé. Eu não tenho que sair perseguindo quem não tem a minha fé. Como também as outras pessoas não devem me perseguir por causa da minha fé. Não é isso que Jesus quer. Eu não acredito numa religião que persegue. Eu não acredito numa religião que leva as pessoas, às vezes, a judiar do ser humano. Que Deus possa nos guardar. Que Deus possa nos levar a amar as pessoas. A vivenciar a verdade da forma que João aqui está nos ensinando nessa carta. 3 de João é uma pequena carta, mas uma carta muito linda, muito bonita, porque ela nos mostra que você tem que ter acesso à verdade, que você deve andar na verdade e que você deve cooperar com a verdade. Fazendo isso, você vai ver a bênção da saúde, tanto no corpo como na alma, ou no corpo. E é isso que o versículo 2 diz. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós vamos orar, pedindo para Jesus nos dar saúde na alma e saúde no corpo através da sua verdade. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ministrar uma palavra baseada na Tua palavra,
que está em João, Pai. E nós procuramos mostrar o quanto a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda o rumo da vida do homem, pode fazer por nós. Eu disse que quando nós temos acesso à verdade, nós andamos na verdade e cooperamos com a verdade, nós prosperamos e a bênção da saúde alcança o nosso corpo e a nossa alma. Pai, ajuda os nossos irmãos, cada um dos teus filhos que estão sintonizados com o programa Palavra de Fé, que eles sejam agraciados agora por essa verdade, que o Senhor possa libertá-los, Pai. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, meu Pai, que nós tenhamos essa prosperidade, a bênção da prosperidade na nossa vida, através da Tua verdade. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos sejam agraciados e abençoados através da verdade, que é Teu Filho Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu creio que Deus tenha falado com você. E o objetivo maior dessa mensagem é levar você a viver na verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Que Deus possa te dar uma semana maravilhosa, que tudo de bom aconteça com você e com sua família. Fica com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.